e apresentar também. Oi, gente, só uma coisinha aqui antes que eu esqueça. Já vou falando aqui com vocês, que é o seguinte, que a prova de vocês é segunda-feira, né? Mas eu já vou... muito provavelmente eu vou liberar essa prova hoje. Já, tá bom? Aí, quem quiser ir adiantando, né? Para segunda-feira fazer outra coisa, pode ficar à vontade, tá bom? Aí, assim, eu vou colocar a prova lá no AVA, tá bom? Mas aí o envio é para o meu e-mail. E é por escrito. Beleza? E eu vou estar à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer coisa. Tá bom? E eu vou estar colocando... Beleza, né, Duda? E eu vou estar colocando um monte, as coisas todas lá no AVA também, tá? Mais material para vocês estudarem e tudo mais. Beleza? Então, beleza, professor. Então tá bom. Então, gente, agora, tipo assim, nós fazendo uma retrospectiva aqui, né? Nós vimos até agora aqui as abordagens, né, da educação física, né? E agora nós vamos passar a ver, né, algumas estratégias, né, que você pode ensinar na sua disciplina de educação física, né? Quando você estiver trabalhando um conteúdo de futebol e futsal. Assim, na verdade, nós vamos trabalhar algumas coisas que dá para vocês aproveitarem para outros conteúdos também, né? Não vai servir só para futebol e futsal. E hoje hoje nós vamos tratar de um conteúdo que é extremamente relacionado com a prática, tá bom? É sobre o tipo de atividade prática que você deve escolher, né? Que você pode escolher, né? Principalmente para os alunos mais jovens, tá bom? Então, assim, eu vou começar passando 2 videozinhos aqui para vocês, que eu acho que vocês vão achar legal, tá bom? São 2 tipos de treino diferentes, aí depois eu quero que vocês comparem um treino com o outro. Beleza? Os videozinhos são bem curtinhos aqui. E aí eu acho que vai ficar claro aí o que nós vamos tratar hoje aqui na aula aqui. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó. Na verdade, só deixar alguém entrar aqui, que tem alguém querendo entrar aqui também. Sibeli. Então observem bem, gente, esse treininho aqui de futebol aqui. Essa atividade que essa pessoa está propondo aqui. Uma filinha, né, de alunos ali. Uma outra pessoa ali, do lado direito ali, pode ser um aluno, tá bom? Ou pode ser um outro professor. O menino dá um passe, recebe, dá o passe, recebe, dá o passe, recebe. Tem que passar a bola entre os cones, recebe a bola e dá esse chute horrível aí pro gol. Aí vocês veem, olha a quantidade de pessoas que tá na fila aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né, aparentemente. Mais 17, né, o cara que acabou de chutar. Aí começa de novo. Passezinho, devagarzinho. Bateu. Gol. Repete mais uma vez com a próxima pessoa. Estão vendo aí que o goleiro não pega uma bola também, né? Pelo amor de Deus. Aí, agora sim pegou. Deixa eu ver aqui. Eu acho que continua assim para sempre, né? O professor errou o passo para o menino ali, né? Para piorar. Deu para assistir, gente? Pelo menos para ter noção do que é a atividade? Deu sim, professor. Deu para assistir, pelo menos, né? Beleza.
Então, nós vimos a atividade número 1 aí. Agora, comparem com essa atividade aqui, que eu tenho que saber qual das duas que é aqui, porque tem mais de um vídeo aqui. Peraí. Aqui, ó. Pequenos jogos. Compare com a complexidade desse jogo aqui, gente. Quem tá de camisa vermelha é o Coringa, tá, gente? Os Coringas. Então, aqui, ó. Deixa eu dar uma paradinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que tem um Coringuinha aqui, ó. Numa beirada do campo, né? Que é mais ou menos como se fosse um goleiro, tá bom? Outro Coringa aqui, na outra beirada aqui desse campo. Eles só podem ficar nas extremidades, como se fossem goleiros mesmo, né? E no meio do campo aqui tem um Coringa também. Esse Coringa aqui se movimenta livremente. Professor, eu não sei se o senhor falou na última aula, que eu ainda não assisti, eu vou assistir, mas o que é Coringa? Coringa é um jogador que tem uma característica diferente dos outros, ele tem regras específicas dentro de um jogo, tá bom? E geralmente o Coringa atua para as duas equipes. Então, nesse caso, geralmente para a equipe que está com a bola, tá bom? Então, aqui, ó, nós estamos aqui, tem aqui a equipe amarela e a equipe branca, tá vendo aqui, ó? Amarelinha aqui e branca aqui. O Coringa, que está de vermelho, os Coringas, né, que são os três, eles vão sempre jogar para a equipe que tiver com a bola, entendeu? Se a amarela tiver com a bola, o Coringa está jogando com ele. Se a branca tiver com a bola, o Coringa está com ele, entendeu? Quem perguntou? Eu não vi quem perguntou, gente. Vou supor que vocês entenderem, hein? Coringa é um jogador que joga... Acho que ele entendeu, eu entendi. Ah, então beleza. Coringa é um jogador que joga para os dois times. Vou até voltar aqui, porque eu parei muitas vezes, né, gente? Vamos lá, de novo aqui, ó. Tudo de primeira, vocês estão vendo, né? Outra atividade aí. Deixa eu só, peraí, gente, que alguém pediu para entrar aqui, peraí. Para a Franciele poder assistir também. Entendeu, né, dona Maria? Maravilha. Então, mais uma atividadezinha aqui, ó. Só vários primeiros, estão vendo, né? Então, aqui, é só para dar uma pausa aqui para explicar uma coisa que está escrita aqui, ó. Rapidinho, só ver um negócio aqui. Essa aqui, gente, esses números que estão aqui embaixo aqui representam o que a gente chama de estrutura funcional, tá bom? Que mais para frente aí nós vamos ter uma aula só de estruturas funcionais. Mas isso aqui quer dizer que são 6 jogadores contra 4 mais 2. Quando tá 4 mais 2 assim, é porque os dois geralmente eles têm funções muito específicas, tá? No caso aqui, são esses dois vermelhos aqui, que eles provavelmente, né, só podem ficar aqui no fim da quadra, né? Ou talvez até do lado de fora. Mas nesse caso aqui, eles estão um pouquinho para dentro aqui. Que é como se fossem os goleiros, entendeu? Para representar os goleiros. Professor, naquele vídeo antes desse que o senhor mostrou, não tinha goleiro, né? Não tinha não. Eu vou passar todo de novo aí, porque às vezes os vídeos, quando vai passar um vídeo assim, é muito normal de dar uma travada e você não entende direito o que está acontecendo. Passar de novo aqui, ó.
Ah, pronto, aqui, ó. Esse aqui também tá escrito aqui, ó. Que beleza aqui. 4 vezes 4 mais 3, tá bom? Nesse caso, sempre que é o mais, assim, gente, é porque é o Coringa, tá bom? Então, é 4 vezes 4 mais 3 Coringas. Esses 3 podem jogar tanto para um lado quanto para o outro. Beleza? Essa que é a nomenclatura aqui, ó. Esse jogo aí, eles podem dar até 2 passes. Aqui, ó. Esse aqui já é 5 contra 3 mais 2. 5. Nesse daí, quem são esses dois? Esse mais dois. Os dois estão do lado de fora aqui, ó. Tá vendo meu mouse aqui, ó? Os dois de branco do lado de fora, tá vendo aqui, ó? Eles estão bem isolados aqui, ó. Ah, tá. São 5 de amarelo, né? Aí tem os 3 de branco que estão jogando e mais 2 de branco que estão do lado de fora. Aí, esse é 6 contra 4 mais 2. Os Coringas podem ter. Você pode colocar o Coringa fazendo o que você quiser, entendeu, gente? Pode ter livre movimentação, pode ficar só na beirada da quadra. Tá bom? Enfim, gente, vamos comparando aqui os dois vídeos aqui. Primeiro vídeo lá daquele. Não, tô dando entrar. O primeiro vídeo lá do carinha lá, da fila de jogadores lá chutando pro gol, e esse outro vídeo dessas atividades aí. Na verdade, eu acho que tem mais um aqui ainda aqui, gente. Peraí, deixa eu ver aqui. O outro eu acho que não é tão legal quanto esse aqui, mas acho que ele é bonzinho também. Deixa eu ver. Rapidinho, pra gente ver aqui. É porque esse a imagem não é tão boa. Para vocês devem estar bastante. Se para mim já não é tão boa aqui, não deve estar muito boa para vocês também. Não, esse aí deixa pra lá. Enfim, comparando os dois primeiros vídeos lá que eu vi, gente, e que eu passei para vocês, né? Primeiro o da fila de jogadores lá para chutar a bola pro gol, e depois essas atividades aí. Apontem algumas diferenças aí que vocês viram aí para mim, gente. Qualquer coisa que vocês viram aí. No segundo tem bem mais participação, né? Todo mundo Isso. participa melhor. Exatamente. No segundo não tem fila, né, gente? Não tem um monte de gente esperando lá de fora sem fazer nada, né? A Ana falou bem aí. O que mais? Também tem mais dinâmica em relação ao obstáculo. No primeiro, o obstáculo era cone, e no segundo, era as próprias pessoas. Esse aí, vocês falaram os dois pontos mais importantes aí, já, gente. Que é a questão do aproveitamento do tempo, né? Que né, para mais pessoas jogarem, e o adversário, né, gente? Que é isso aí que nós vamos tratar bastante desse aspecto aí do adversário aí, né, durante a aula aí também. Alguém tem mais alguma coisa aí para observar? Alguém observou mais alguma coisa além disso? Professor, eu acho legal esse aspecto que traz os exercícios em linha, sabe? Porque assim, na época que eu treinava, né, como era muita gente, a maioria dos exercícios eram em linha. Porque assim, em fila, demora muito, né? Acaba sendo uma coisa monótona, né? De estar Sim. demorando e tal. É mais quando o treinador quer enrolar, né? Mas Também. é para quando é para todo mundo participar, essa coisa de ser em filas é melhor, na minha opinião, né? Uhum. Pois é. De 100 linhas, né? No caso, você falou aí, né? Que é melhor, né? Isso, em linha. Isso. Geralmente, Mas é assim, isso. na troca de passe, né? Igual Uhum. esse sistema tava.
É isso mesmo, gente. Vocês falaram tudo aí. É uma pena, né, que por agora não vai dar para experimentar algumas dessas atividades aí, né? Esse tipo de tema aí é o ideal mesmo é fazer com né, primeiro uma parte teórica, né, mas depois a gente ir lá experimentar, né? Na prática, a gente vai fazer isso, né, posteriormente, tá bom? Mas assim, vocês falaram tudo aí que era para ser observado mesmo, tá, gente? Vocês viram aí que o treinamento é muito diferente quando você está tendo como adversário um conezinho ali, né? Com um ambiente totalmente controlado, que você pode dar um passezinho feio lá para o professor, né? Que a atividade é até desmotivante, né? Você sai na cara do goleiro, não tem um defensor para marcar, né? O jogo não é assim, né, gente? O jogo você tem que tomar decisão o tempo inteiro. O jogo de qualquer esporte coletivo, né? Aqui a gente está falando do futebol e do futsal, ele é extremamente dinâmico, tem 1000 coisas acontecendo ali ao mesmo tempo, não é isso? A marcação tá próxima, você tem 10 companheiros que estão se movimentando, você tem que escolher a melhor decisão, não é isso? O jogo é dinâmico e essa capacidade, né, da pessoa ter que tomar decisão, de ter que ficar atenta a tudo, ela tem que ser treinada também, tá bom? Não adianta você treinar as coisas totalmente separadinho, em fila, né? Como falou o Felipe aí, não, tá bom? Então, gente, hoje aqui nós vamos observar alguns aspectos, tá bom? Dessas atividades, tá? Alguns conceitos que a gente vai ver também e a forma de treinar, né? Algumas dessas coisas que nós vamos conceituar agora aqui, tá bom? Vocês já viram essa temática aqui antes, gente, que é de capacidade coordenativa? Vocês viram isso em alguma disciplina? Já viu o que, professor? Esse tema aqui de capacidades coordenativas, de organização, acoplamento, equilíbrio, vocês chegaram a ver isso? Só em psicomotricidade mesmo. Ah, vocês chegaram a ver, né? Tô vendo que essa disciplina foi boa, né? Que vocês viram tudo na psicomotricidade. Ela foi bacana, mas ela foi passada muito, muito ligeira, sabe? Foi passada muito rápido. Mas tá. foi legalzinho. Qual período vocês tiveram de psicomotricidade? Professor, eu acho que foi no 4º módulo. Ou foi no 4º ou foi no 5º. Então tem pouquinho tempo, né? Vocês estão no 6º, né? Então vamos lá, para dar tempo aqui, ó. Então nós vimos aqui, né, gente? Fazer esses primeiros slides aqui são alguns comentários aqui, principalmente em cima desses vídeos aí que a gente viu que são com atletas jovens, né? Então, assim, o objetivo, né, de quando você prepara um exercício, né, ou quando você prepara um sistema, né, para você aprender algum esporte, obviamente, né, facilitar o ensino e a aprendizagem, né, das pessoas, né, e preparar também o iniciante para o processo de treinamento. E é importante, como vocês mesmo falaram aí, que as atividades elas não sejam maçantes, tá, gente? As atividades elas têm que ser motivantes, tá bom? Então, a terceira e a quarta linha aí fala exatamente o que vocês falaram, né? Sobre a motivação, né? Da questão de não ter fila, né? De ter um desafio maior, né? E a situação, essa questão de proporcionar, né? Situações, problemas, tá bom? Então, assim, mesmo que você vá treinar o passe, por exemplo, ou a recepção, ou qualquer coisa, é importante que você coloque alguma situação que o aluno tem que tomar alguma decisão, tá bom? O ambiente não pode ser fácil, ele não pode, o exercício não pode ser realizado sem que haja alguma perturbação para quem está praticando. No caso, né, o adversário, tá bom? Professor, perdão, mais uma pergunta. Só que no caso, tipo, esse tipo de treinamento, o treinamento do segundo vídeo, o professor tem um pouco menos de controle sobre ele, já que tem muita gente se movimentando, muita gente fazendo muita coisa e muita gente exercendo muita função. Para um grupo de alunos iniciantes, você só acha que seria bom de utilizar ele? Tipo, daria para ter controle sobre a aula? Porque, querendo ou não, o jeitinho da fila, o professor tá lá olhando, ele tá vendo de um por um, tá mais controlado, né? Não, então, Adonai, tipo assim, é isso aí que a gente vai ver aqui na aula hoje, porque assim, esse exercício, ele é um exemplo, né, obviamente, né, e existem várias características dentro desse exercício que a gente pode fazer com que ele fique mais fácil ou mais difícil. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que você pode modificar. Número de adversário para cada lado, tamanho do campo, você pode modificar,
Você pode modificar a regra, por exemplo, do número de toques que a pessoa pode dar na bola, número de coringas, formato do campo. Tem uma coisa que é muito interessante, assim, que isso aí aumenta muito a complexidade do campo. Sabe o que é? Você fazer um campo móvel, tá bom? Então, por exemplo, assim, fica 3 professores segurando uma rede, que a rede é o campo, entendeu? Então, ao mesmo tempo que os meninos estão jogando, você está se movimentando com o campo. Então, assim, é mais um fator que a pessoa tem que prestar atenção. É mais um fator de perturbação. E da mesma forma, se você quiser facilitar, você deixa o campo grandão, sem né, tudo bonitinho. Tá bom? Então, assim, outra coisa que dá para modificar que ninguém pensa, número de bolas, você pode colocar mais de uma bola, né? Você pode colocar 3 bolas, tá bom? Você pode ter reposição rápida de bola. São várias e várias modificações que você pode fazer. Você pode colocar alguém para jogar com a mão, por exemplo, entendeu? Se der tempo, eu não sei se vai dar tempo, mas assim, eu tenho até alguns exemplos de outras atividades aí também, assim, não com vídeo, né, mas com descrições para vocês verem assim a quantidade de coisas que dá para se modificar, né, dentro de uma atividade. Aí você adapta para o tipo de aluno que você tem, né? Se é muito iniciante, se é muito novinho, se é mais velho, né? Entendi. Ô, professor, desculpa se as perguntas forem besta, porque eu nunca nem gostei de futebol, sabe? É a primeira vez que estou me interessando mesmo, daí de experiência futebol é zero. Mas valeu. Não tem problema nenhum, não. Esse tipo de coisa aí, Adonai, esse tipo de pergunta aí não tem, é muito bom que se faça, porque essas regras não valem só pro futebol, não, né, gente? Isso aí você pode fazer com handball, você pode fazer com basquete, né? Tipo assim, nós estamos utilizando aqui o futebol e o futsal, mas assim, isso aí serve para qualquer modalidade aí, né? Principalmente as modalidades de invasão, né? Que você, né, que tá em contato com o adversário o tempo inteiro. Você sabe essa diferença, né? De invasão ou não invasão, né? Vôlei não é uma modalidade de invasão, né? Por quê? Porque cada um fica de um lado da quadra, né? Futebol e futsal, né, basquete, handball são modalidades de invasão, né? Você invade o campo adversário. Então, continuando aqui, né? É isso que eu acabei de conversar com a Donai, né? As tarefas elas têm que ser adequadas, né, à capacidade dos alunos, né? Gerando sempre, né, momentos de prazer e de alegria, tá bom? Então, aqui, envolver situações, problemas psicotáticas que permitirão um melhor aproveitamento dos conceitos táticos interrelacionados com a aplicação da técnica. Então, esse exercício, por exemplo, aí que a gente estava treinando passe, você está treinando muito mais coisa do que isso, não é isso? Ele fica muito mais complexo, né? Por quê? Porque ele tá sendo adequado também a alguns aspectos táticos, tá bom? Você não está treinando só a técnica do passe ali, bonitinho, você está treinando tática demais ali também, né? Mais para frente a gente vai ter mais detalhes aí do que é tática. Agora, em relação aqui a exatamente, né, o que são as capacidades coordenativas, né? As capacidades coordenativas, gente, são um grupo de capacidades que a gente vai ver mais para frente ali, né? Quais são elas, né? Que fazem parte daquilo que nós chamamos de coordenação motora, tá bom? Então, assim, as capacidades coordenativas, que no caso aqui nós vamos conhecer 7, né? Essas capacidades, elas assim, não existe um consenso, assim, o nome dessas capacidades e quantas capacidades são, não, tá, gente? Nós vamos, assim, utilizar o que é mais comum na literatura, tá? Então, nós vamos tratar de 7 capacidades hoje que a gente vai ver mais para frente aí. Essas capacidades, né, elas juntas, elas formam o que nós chamamos de coordenação motora, tá bom? Então, a coordenação motora, ela é aqui, ó, a harmonização de todos os processos espaciais do ato motor em vista do objetivo, da meta a ser alcançada pela execução do movimento. Ou seja, a harmonização de todos os parâmetros de movimento no processo atual de efeito. Aí eu vou deixar essa parte para cá, para lá, porque fica um pouco mais confuso. Mas até aqui o efeito aqui que é importante, tá bom? Diz muito respeito à harmonização, né? A harmonização dos processos do movimento, tá bom? E as capacidades coordenativas, que a gente vai ver para frente aí, né? São considerados os componentes desse grupo maior, que é a coordenação motora. Beleza? Então, assim, o que a palavra coordenar, o que ela significa, né, essa palavra? Coordenar esse co, que está nisso aqui, quer dizer que é junto, né, da ideia de que as coisas são realizadas juntas. E ordenar da ideia de organizar, né? Então, seria ordenar junto, ou organizar junto. Então, as capacidades coordenativas, elas dão ideia de harmonização dos processos parciais do movimento, né?
de maneira que a pessoa faça, né, determinado movimento com o menor gasto calórico possível. Que isso aqui também é uma definição de técnica, né? O que é a técnica? A técnica é você realizar um exercício de maneira excelente, né, um movimento, né, de maneira ótima, com o menor gasto calórico possível, tá bom? E deixa eu só ver aqui se eu já vou direto para as atividades ou se eu vou passando aqui, ó. Vamos mudar um pouquinho a ordem aqui. Depois a gente volta, se for o caso aqui. Então, gente, essas capacidades que fazem parte aqui do grupo grande, né, que é a coordenação motora, né, elas dependem aqui desses quatro fatores principais aqui, tá? Que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Então, depende primeiro aqui das operações mnemônicas. Ah, o que é isso que eu não vou falar? São as operações, são os fatores relacionados às experiências que a gente tem na memória, tá bom? Então, assim, um exercício que você já realizou, que é parecido com outra atividade que você vai realizar, isso vai ter alguma influência para você, tá bom? Então, por exemplo, se você vai aprender a esquiar, o fato de você já ter andado de patins, por exemplo, vai ter alguma influência, né? Vai ser de alguma ajuda para que você conheça essa outra atividade, tá bom? Então, envolve também aqui operações perceptivas e operações eferentes. Isso aqui diz muito da fisiologia do exercício, né? As operações perceptivas, elas dizem respeito ao que você percebe, né? Ao que você tem de feedback, né? Do seu próprio corpo e também do ambiente. E as operações eferentes, elas dizem respeito à execução do movimento mesmo, né? Vindo do sistema nervoso central para a musculatura. E, obviamente, tudo isso depende de operações cognitivas, né? Principalmente em ambientes em que tem adversário, né? Em ambientes em que as coisas estão mudando, né? O tempo inteiro. Então, vamos ver aqui. Quais são as capacidades coordenativas, né? De que a gente está falando exatamente aqui, né? Não, antes disso, sim, última coisa, deixa eu só ler aqui para vocês aqui, ó. As capacidades coordenativas devem ser interpretadas como um conjunto de processos e operações que estão sendo determinadas pela função parcial que elas desempenham, as quais servem de base para o processo coordenativo. Entre essas funções, temos os processos de percepção, que a gente falou, né? Programação, antecipação, comparação dos parâmetros ideais e reais do movimento e os impulsos eferentes que vão operacionalizar, na prática, a ideia do movimento. Sendo importante, por esse motivo, não classificar as capacidades coordenativas dentro de somente um desses processos parciais. A relação entre as capacidades psíquicas e coordenativas é muito forte, sendo difícil estabelecer uma clara separação teórica entre as mesmas. Então, vamos ver aqui quais são as capacidades para vocês entenderem. Aqui, ó. Elas são 7, né, que a gente vai ver separadamente agora, né, que são diferenciação, acoplamento, reação, orientação, equilíbrio, mudança e ritmo. Então, 7 capacidades coordenativas, né? E essas capacidades são básicas, né, para uma ação esportiva segura e econômica energeticamente. Então, vamos ver uma por uma aqui, ó. Vamos aqui ainda, aqui, né? Beleza. Primeira das 7 aqui, ó. Capacidade de diferenciação, tá aqui, ó. Refere-se à qualidade do movimento. Permite diferenciar as informações provenientes dos músculos, tendões e ligamentos que nos informam sobre a posição do corpo em um determinado momento e espaço e que nos permite realizar as ações motoras de forma correta e econômica. Então, assim, essa capacidade de diferenciação, gente, refere-se à percepção que nós temos com o nosso próprio corpo. Tá bom, gente? Refere-se totalmente ao sentido do tato, né, e ao sentido, né, sinestésico, né? Então, assim, é você ter noção, você ter a percepção do que seu corpo está fazendo, de qual ação que você está fazendo, mesmo que você não esteja olhando para isso, tá bom? Então, assim, se você fechar os olhos, você consegue saber muito bem o que você está fazendo com as mãos, o que você está fazendo com os pés, você consegue saber que você está correndo, ou que você está saltando, que você está fazendo qualquer movimento, né? Por quê? Não é porque você está olhando para aquilo, é porque você está sentindo, você está percebendo o seu corpo
o que seu corpo tá fazendo, tá bom? Então, essa capacidade aqui de diferenciação, ela diz respeito à percepção que a pessoa tem do próprio corpo. Então, capacidade de acoplamento. O termo acoplar traz a ideia de unir e se refere justamente a essa característica de unir, né, os movimentos parciais diferentes do corpo, tornando-se uma só sequência, acoplados entre si. Deixa eu só ver uma coisinha. Isso. Então, assim, o acoplar, ele diz respeito a uma sequência de movimentos específicos, né, que, na verdade, vão se tornar um movimento apenas. Por exemplo, pensa no movimento de dar uma cortada no vôlei, por exemplo. O tanto que é relativamente complexo, né, esse movimento. Então, assim, você tem que primeiro dar uma baixada para você pegar o impulso, né, flexionando os joelhos. Ao mesmo tempo que você estende o tronco para saltar, você já tem que ir fazendo a preparação dos braços, né, e os dois braços têm que se movimentar, tudo ao mesmo tempo olhando a bola, né, e saltando para frente, geralmente. Então, vocês conseguem perceber que é toda uma sequência de movimentos que tem que, alguns deles sendo feitos ao mesmo tempo, e que, assim, que para que o movimento aconteça de maneira correta, essa sequência ela tem que ser harmônica, ela tem que acontecer da melhor maneira possível. É a mesma coisa por exemplo, você saltar para fazer o cabeceio numa bola, não é isso? Para você dar um chute, né? Fazer um lançamento, tá bom? Então, essa capacidade, né, de unir esses movimentos diferentes do corpo, né, de maneira harmônica, é essa capacidade aqui que a gente chama de acoplamento. Tá dando para entender, gente? A gente falou de diferenciação e acoplamento, tá? Deu para perceber, assim? Tá bem claro, professor, deu para perceber, sim. Então tá ótimo. Até agora tudo certo. Então tá bom, muito bom. Capacidade de reação. Agora já é uma capacidade aí que vai depender de algum estímulo externo, né, que a pessoa vai receber, não é isso? Então, refere-se à velocidade que um sinal é detectado, né, ocorrendo a resposta a esse estímulo. Então, quanto mais rápida for essa resposta a um sinal, né, melhor vai ser a capacidade de reação. Então, tem aqui o exemplo aqui do boxe, né, e do tênis de mesa, né? Então, assim, se você está numa luta de boxe com alguém, o quanto mais rápido você perceber que a pessoa vai te golpear, ou você perceber que a pessoa está dando, né, alguma brechinha ali para que você possa golpeá-la, melhor vai ser para você, não é isso? Quanto mais rápido você perceber o estímulo e reagir a esse estímulo, né, você vai ter muito mais vantagem, né, em qualquer atividade que você está fazendo, né? Então, aqui o exemplo do tênis de mesa, se você não tem essa percepção rápida, você vai sofrer o ponto, né? Não vai conseguir fazer o ponto no adversário, tá bom? Então, reação, né, um pouco mais, essa é uma das simples, que é simples de perceber, né? Capacidade de orientação, isso aqui é extremamente importante aí no futebol e no futsal, né, gente? É a capacidade aqui de determinar o espaço disponível e atuar nele, né? Utilizando todas as suas possibilidades. É também a capacidade de saber se relacionar com os companheiros, com os adversários e com o objeto central dos jogos coletivos, a bola. Então, assim, gente, eu conheço alguns. Eu tenho alguns amigos, né, gente, que trabalham assim, em categoria de base, né, de time. E, assim, quando os meninos são jovens, né, tipo assim, quando tem entre 10 a, talvez, assim, 14 anos, assim, uma das coisas que eles mais, assim, pedem para que o aluno, assim, o atleta, o atletinha, né, no caso, né, ele mais preste atenção, que ele mais tente evoluir, gente, é essa capacidade de orientação, porque isso aí faz toda a diferença no esporte coletivo, né? O esporte coletivo é um jogo de espaços, né? Você tem que perceber, tanto defensiva quanto ofensivamente, você tem que perceber onde é que está o buraco, né? Onde você não pode deixar, né, que o seu adversário infiltre, ou então onde que você tem que se posicionar ali melhor, né, para você receber a bola ou para você, né, dar o passo para alguém, tá bom? Então, assim, toda essa movimentação, até o gesto motor que você usa
para perceber o campo, isso é extremamente treinado, tá bom? Por exemplo, assim, um jogador de meio de campo que muitas vezes recebe a bola de costas, né? De costas para o adversário. Então, pensa em dificuldade, né? Você está no meio de campo, vai receber um passe daqui, sendo que você tem 1 milhão de adversários nas suas costas, né? Então, esse movimento aqui, você tá sempre assim, tipo assim, mexendo a cabeça para observar, para você ler o espaço que você tá, isso é extremamente cobrado em categoria de base também, tá bom? Justamente por isso, né, gente? Porque é isso que faz um time perder ou ganhar muitas vezes, né? É essa leitura de espaço, o aproveitamento dos espaços que se tem, né? Então, assim, essa capacidade de se orientar dentro do campo é uma das coisas mais importantes, né, que tem. É uma ação tática, né, das mais importantes que existem. Então, capacidade aqui de orientação. Capacidade de equilíbrio. Isso aqui é um pouquinho mais fácil de ver em tarefas como, por exemplo, aqui a ginástica, né, gente? Que a pessoa tem que se equilibrar para que ela não caia, né? Então, relaciona-se, né, com a capacidade de manter ou recuperar a estabilidade corporal. Manter uma posição estática em movimentos lentos, né? E recuperar a estabilidade após um movimento rápido, né? Que isso aqui, essa última parte aqui, ela já tem alguma, né, especificidade para o futebol e para o futsal também. Então, capacidade de equilíbrio. Capacidade de mudança, né, gente? É tudo o que a gente vê, né, dentro do futebol e do futsal, né? Então, aqui, ó, pode ser observada, né, quando há uma adaptação a novas situações, posições e direções. Tem como característica básica a variação, né, sem que se perca a continuidade do gesto. Então, vocês pensam, por exemplo, aqui, que eu estou no meio de campo, ali, né, e vejo uma pessoa, um atacante passando ali e vou fazer aquele lançamento tipo Tony Kroos, assim, né, com a bola fatiada, assim, né? Só que na hora que eu ajeitei a bola, puxei a bola pro meu pé bom, assim, faço o movimento de chutar, eu vi que já tem um zagueiro lá que tá antecipando o meu movimento a 30 metros de distância, que já tá pronto ali para antecipar a bola. Então, assim, eu tenho que ter a capacidade de mudança, eu tenho que me adaptar a isso, né? Se eu já vi ali, ó, ali não dá para lançar, então eu tenho que, né? Eu tenho que achar outra solução, né? Eu tenho que continuar com a bola, né? Eu tenho que passar a bola para outra pessoa, eu tenho que caminhar com a bola, né? Para sair de perto do adversário, porque se eu lançar a bola lá, eu já sei que a posse de bola vai ser perdida, tá bom? Então a mudança, gente, não é nada mais que isso, né? É a mudança, né? A algo que você vê que é você mudar uma ação, né? Que você estava intencionado a fazer, mas em algum momento da execução você percebeu que não seria bom, né, para a equipe que você realizasse determinada ação, tá bom? Então é a capacidade de mudança, né? Acho que também não é difícil de perceber, né? Capacidade de ritmo, né? Que eu particularmente tenho uma dificuldade enorme com isso aqui. Isso aqui é um pouco mais adaptada, né, a atividades com música, né, principalmente, né? Ocorre quando o indivíduo se adapta, né, a um ritmo externo, né, seguindo e executando os movimentos nesse ritmo, né. Isso aqui é mais fácil a gente perceber, né, dentro das ginásticas e da dança. Não é isso? Bom, gente, então, só voltando aqui aos nomes das atividades, né, nós vimos aqui a capacidade de diferenciação, né, que é a capacidade, né, de você se perceber, né, perceber o seu próprio corpo, né, a capacidade de acoplamento, né, que é você unir, né, mais de um movimento, né, movimentos de diferentes partes do seu corpo para fazer um movimento só, né, que tem que ser harmônico, né, capacidade de reação, né, que é o quão rápido você percebe e age, né, contra o estímulo que vai acontecer, né, capacidade de orientação, né, que é o quanto você a sua capacidade de perceber o espaço, né, o campo de jogo, né, e o posicionamento dos seus colegas e dos seus adversários também, né, e bem como o seu próprio posicionamento, né, dentro do campo. Capacidade de equilíbrio, que é basicamente isso mesmo, né, que se diz, né, que é se equilibrar, né, não é tão específico assim para futebol e futsal. Capacidade de mudança, que é exatamente isso que a palavra fala, né, que é o quão rápido você é capaz de realizar uma mudança de alguma ação que você tinha a intenção de fazer, mas você percebe que não vai dar para fazer, né?
se você fazer, essa ação vai ser falha, né? Então você tem que escolher alguma outra ação para fazer ali rápido, não é isso? E a capacidade de ritmo, né? Que é a capacidade de se adequar, né? Aos ritmos externos, tá bom? Então são essas as 7 capacidades coordenativas que são. Isso aqui é importante, gente, porque assim, mesmo que uma pessoa vá se tornar aí um jogador de futebol famoso, né? Tipo um Gabigol, um Neymar, aí, né? Mesmo que quando criancinha lá, tipo assim, o menino tem 6 anos, assim, você já vê que ele é um fenômeno, assim, que o menino é extremamente, né? Competente ali em determinada atividade, né? No futebol, no futsal. É importante que você treine a coordenação motora dessa criança e ofereça a ele o máximo de estímulos possíveis, tá bom, gente? A especialização precoce, gente, então, assim, se eu quero que a pessoa se torne um jogador de futebol, se eu deixar ele jogando só futebol desde o início, isso vai ser prejudicial para ele, tá bom, gente? Porque a experiência com outras atividades, com outros esportes, tá bom? Até mesmo com danças, né? Com atividades rítmicas também, isso aí traz benefícios para o atleta lá na frente, lá na frente. A gente está falando do atleta, mas também vai trazer né, benefício para o praticante recreacional, tá bom, gente? Então, assim, as atividades, elas têm que ser variadas, tá? Elas têm que ser desafiadoras, tá bom? E elas têm que, né, que ser um estímulo, né? A Duda tá falando aqui que gosta de dança, né? Muito bem. Beleza, gente? Então, gente, nós falamos aqui das capacidades coordenativas. Muito bem, assim. E aí? A gente já sabe, né, o que são as capacidades coordenativas, né, e em outras palavras, a gente sabe o que é coordenação motora também, né? Porque a gente sabe, né, quais são os componentes da coordenação motora. Muito bem, sabendo o que é isso aí. E aí? Como é que se treina isso? Que tipo de exercício que eu faço para treinar, né? Quais são os componentes, né? De que se trata quando a gente está falando de treinamento, né? Ou de atividade, né? Então, assim, essas atividades, gente, elas podem ser treinadas, pensar nesse quadrinho da direita aqui, tá? Existem 6, né, condicionantes, tá? Que são os elementos de pressão, que são elementos, tá bom, gente? Que a gente pode utilizar, tá? São variáveis que a gente pode utilizar, tá? Para modificar determinado jogo, tá bom? Que vai servir para treinar aquelas atividades, aquelas capacidades que a gente acabou de ver, tá bom? E esses condicionantes, tá? Eles são condicionantes de tempo, de precisão, de complexidade, de organização, de carga e de variabilidade, tá bom? Então, por exemplo, assim, você pega o joguinho que eu coloquei lá no segundo vídeo para vocês, né? O que eu posso utilizar ali para variar, né, aquele jogo? Quais são os fatores que a gente pode utilizar ali para mudar aquele jogo, para deixar ele mais fácil, para deixar ele mais difícil, né? Para qualquer coisa. A gente vai utilizar essas variáveis aqui, tá bom? Que a gente vai ver elas aqui individualmente aqui também, tá bom? Então vamos lá, existem esses 6 tipos de pressão aqui. Pressão de tempo, né? Primeiro, então são tarefas que devem ser realizadas no menor espaço de tempos possíveis, tá bom? Então, assim, como é que você faz isso? Você determina um tempo, né, para que a pessoa faça uma atividade qualquer, né? Ou seja, pode ser uma atividade de futebol, por exemplo, aqui. Você determina um tempo para que a pessoa faça um circuito de condução de bola, né? Vença um adversário e faça uma finalização no gol, né? E isso aí vai ter uma competição, né, entre os alunos para ver quem faz isso mais rápido, né? Você está colocando uma pressão de tempo aqui, por exemplo. Então, pressão de precisão, tarefas que devem ser realizadas com pontaria, a palavra é essa, com pontaria, sem desvio de padrão, não é isso? Então, assim, seria a pessoa colocar a bola em um lugar específico, né? Ou atividade de arco e flecha, né? O lance livre no basquete, né? Ou seja, qualquer atividade que tem que exige pontaria, tá bom? Até mesmo o passe, né, gente? O passe de futebol a longa distância, né? A 20 metros, né? 30 metros, né? Tem uma pressão grande de precisão também, tá bom? Então, assim, pressão de complexidade. Então, tarefas que devem se superar sucessivas,
exigências. Aqui, gente, existe uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção aqui, ó, são coisas diferentes, são coisas que são parecidas, mas são diferentes. Aqui, ó, que é complexidade e organização, tá bom? Complexidade diz respeito a tarefas que você deve fazer sucessivamente, tá bom? Então, por exemplo, assim, o que eu posso pensar aqui? Então, uma série na ginástica olímpica, por exemplo, assim, o salto da Amy dos Santos lá, o duplo twist carpado. Primeiro ela faz a preparação, depois ela faz a corrida, né? Depois ela faz o primeiro salto, né? E que na verdade são dois, né? Ela faz um e depois faz o outro. É uma sequência de movimentos, é uma sequência, é uma coisa acontecendo depois da outra, tá? Isso aqui é a pressão de complexidade. Agora, a pressão de organização são coisas que acontecem ao mesmo tempo, tá bom? É mais de uma tarefa realizada de forma simultânea. Então, o exemplo clássico de pressão de organização é tocar a bateria, né? Ao mesmo tempo que você está escutando a música, eu digo assim, os outros instrumentos, né? Você tem que mexer com as duas mãos e com os dois pés, né? De forma rítmica, né? Que é uma atividade, assim, que isso aí, para mim, eu nunca toquei bateria, mas eu tenho certeza que eu teria uma dificuldade enorme de fazer isso, porque a pressão, né, de organização aqui, ela é enorme. Tá bom? Professor, Então, oi? então trazendo para o futebol, tipo, Ai, meu Deus, você pode voltar lá que eu esqueci o nome. Um de complexidade, eu acho. Sim. Uma atividade de organização poderia ser, não sei, fazer tipo aquela brincadeira do ovo da colher. Coloca a pessoa com a colher e o ovo lá na boca, né? Com a colher na boca e o ovo na colher. E daí a Isso. pessoa fazer um passe, por exemplo. Isso aí E seria de organização? seria sim, porque ela tá fazendo todas as coisas ao mesmo tempo, né? Ela tá segurando a A colher na colher. boca com o ovo, né? Se equilibrando, né? E tentando fazer o passe. Sim. E onde É a uma tarefa. organização seria como? Não, essa é de organização, porque é de forma Ah, simultânea, isso. Isso, e de né? complexidade seria o quê? Seria você Seria colocar tipo a preparação para um pênalti. Seria o quê? Desculpa? Tipo a preparação para um pênalti, que ele vai olhar no gol, vai mirar, vai começar a correr, vai se preparar e vai chutar. Tipo isso? Sim, mas assim, mas a gente pode pegar para uma coisa mais ampla também, né? A gente pode colocar uma atividade que a pessoa tem que fazer uma sequência de movimentos. Então, assim, ele dá um passo para uma pessoa, recebe, e dá o passo para outra, depois ele tem que acelerar para receber a bola, entendeu? E chutar no gol. Tipo assim, você tá entendendo? Tipo Entendi. assim, uma sequência de movimentos. Primeiro um passo, depois o outro passo. É claro Uma que sequência não de pré-determinada, forma. né? Oi? Uma sequência pré-determinada, né, pelo professor. É, uma sequência pré-determinada. Mas assim, é claro que não daquela forma feia lá que o cara colocou lá, né? Você tem que colocar alguma pressão de tomada de decisão, né? Nesse tipo de atividade. Então, por exemplo, assim, essa atividade que a pessoa vai dar um passe e receber e tem que dar outro passe, né? Muito bem, ela dá o primeiro passe, mas quando ela vai receber, o professor pode indicar na hora, para o aluno perceber, né? Aonde que ele tem que dar esse passe. Então, vamos supor que ele tenha três opções, né? O professor vai fazer, por exemplo, assim, 1, 2 ou 3, na hora lá. Tipo assim, se ele fizer 3, ele tem que dar. Isso aí na hora que o menino vai receber a bola, né? E ele tem que tocar de primeira, por exemplo, entendeu? Aí na hora que ele vai receber a bola, você fala 3, aí o menino vai tocar a bola para determinada pessoa e não outra, entendeu? Então, assim, Entendi. tem que ter uma tomada de decisão, entendeu? O negócio não pode ser bobinho, não. Vai lá, toca aqui, toca lá, entendeu? Ninguém aprende nada com isso, gente, se não tiver pressão de tomada de decisão. Beleza? Beleza, professor. Então, assim, pressão de carga, né, gente? Isso aqui já não é tão específico assim para o futebol e futsal, né? É você colocar tarefas com sobrecarga física, né? Então, vamos pensar no vôlei, por exemplo, assim. Eu estou tentando treinar, né, o levantamento, né? Eu posso colocar a pessoa para fazer o mesmo treino de levantamento com a bola cheia de areia, não é isso? Ela vai fazer o mesmo movimento aqui, mas de uma forma mais pesada, não é isso? Com maior dificuldade, né? Com essa pressão de carga. Isso aqui não é tão específico assim para o futebol, a não ser aquelas tarefas de arranque, né? E já não tem bola, né? Não é tão específico assim do que a gente está falando, mas pode funcionar assim, né? A pessoa vai correr e tem um paraquedas, né? Ou tem alguém segurando a pessoa, né?
Mas isso aí já é um treinamento mais de capacidades físicas, né, e não coordenativas. Tá bom? E agora, o que é mais importante para a gente aqui, né, quando a gente fala de futebol e futsal, que é essa aqui, né, que é a pressão de variabilidade, né, que é a adaptação seletiva, né, a situações ambientais, né, que é aquilo que eu conversei com a Donai lá antes, né, gente, que é como você pode fazer o jogo ficar mais difícil, né, mais complexo para a pessoa, né, que é tipo assim, você colocar mais regras, né, você colocar mais fatores que ele tem que prestar atenção, mais adversários, você reduzir o espaço do jogo, né? Quanto mais você fizer isso aí, mais você vai estar aumentando a pressão de variabilidade. Por quê? Porque é a pressão que a pessoa tem para tomar uma decisão ali, né? Que vai resultar, né? Que pode resultar num gol, pode resultar na manutenção de posse de bola ou na progressão do time, né? Para mais perto do gol. Tá bom? Essa é a pressão de variabilidade. Deixa eu ver aqui, eu acho que o mais importante é ele tem mesmo. Deixa eu ver. Bom, gente, eu vou passar esses slides para vocês aqui. Não dá mais tempo, né, de eu falar muita coisa, mas nos slides aqui mesmo, aqui, vocês vão ver, gente, que tem uma sequência de atividades aqui interessante aqui para vocês verem aqui, que vocês podem fazer, tá bom? Atividade com coringa, atividade com regras diferentes. Isso aqui, assim, para vocês... Aqui, são várias aqui, tá vendo aqui, ó? Vou colocar lá para vocês darem uma olhada depois aí, a título de curiosidade aí depois. Beleza, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou passar tudo para vocês, viu, gente? Textos. Professor, sobre o assunto, tá ok. Eu só queria perguntar novamente a questão da prova que o senhor falou que já está disponível. Na verdade, assim, eu vou deixar disponível hoje ainda, né? Porque eu nem fiz a prova ainda, né? Mas pode perguntar. Não, era isso. Era informações sobre isso mesmo. Ah, tá. Então, eu vou repetir aqui, né? Eu vou deixar a prova... Hoje eu vou colocar a prova e as instruções tudo direitinho lá no AVA, tá bom? Para vocês lá. E aí vocês têm até segunda noite para me mandar, entendeu? Tá, Simples aí assim. o senhor falou que tinha que te entregar escrito, Isso, digitado. Isso, é por escrito e mandar para o meu e-mail. Eu vou colocar as regrinhas todas bonitinhas lá para vocês, para não ter dúvida. Tudo que eu falei vai estar repetido lá, pode deixar. Mas a prova é por escrito, né, e tem que ser enviada para o meu e-mail. Tá bom, então. Obrigada, professor. Tá, joia? Vou fazer chamada aqui então, gente. (23), né? Adonai. Aqui. Ana Almeida. Presente. Caio Fernandes. Presente. Sirlene. Maria Eduarda. Sirlene, presente. Esqueci de chamar Cibele. Por isso. Ah, tá. Maria Eduarda. Oi. Tá bom. Felipe Stocker. Franciele. Presente, professor. Isabela Falcão. Presente, professor. Marcelo Nogueira. Presente. Maicon Alexandre. Presente, professor. E Natália Petra. Alguém falou presente. Tá, vou botar aqui, né? É isso aí, gente. Então, muito obrigado. Bom fim de semana para vocês aí, gente. Até mais. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, O senhor tchau. também, professor. Até Obrigado. segunda.
Até